maior que isso, né? Isso foi bacana. Como é que a gente vai interpretar um tempo? Assim, não é só a contagem, tem a relação nossa com o tempo, né? Tem uma que é ruim, tem uma que é boa. O que vocês acham? É hora que ele colore, tira, né? E é bom. É hora que ele toca a bateria, forte, tudo muda, né? Foi essa tentativa de fazer algo além de uma contagem. Então, quando ele está colorindo, uma insinuação de que também o nosso tempo é marcado pelas cores, o nascer do sol determina isso, o pôr do sol determina as cores também, As estações. E é importante você perceber essas coisas, essa mudança de cor. É importante você parar para poder respirar. E é interessante a gente ter colocado esse trecho do escopo de colorir assim, no meio do insight. Por quê que é interessante? Quem falou? Eu pensei assim que quando fez o colorir claro, fosse alguma coisa transformando, fosse a representação desse insight. É só quando a gente está no site que a gente para mesmo para valorizar esses detalhes, né? Quando a gente está no pau, na correria, você não vê nada, né? Nosso amigo Vicente, fala aí. Vicente falou que ontem no debate. Porque ontem eu vim e eu falei pra cacete. Hoje eu queria falar uma coisa que eu não falei ontem, eu quis mostrar de falar como eu tinha falado muito ontem, eu segurei a onda, que eu ainda tenho hoje. Porque eu achei super interessante duas coisas que eu achei que foram conectadas. Primeiro, essa ironia com a gente, né? Fantástica, a Ana Maria Terra e tal, achei ótimo. E outra coisa foi, então, puxando daí, quando entrava o Jornal Nacional, quer dizer, o Jornal Celeste, e o Galvão, enfim, todas aquelas figuras live da Rede Globo, enfim, acho que dominam o Brasil, porque o Brasil, na verdade, quer dizer, eu sou professor Carlos Maneiros, aí a minha fala, com Maneiros, a gente falou que, professor, eu tenho que ir embora cedo, hoje não vai bom, hoje eu já vi no final de novembro, porque hoje, amanhã, tem release, então, literalmente, é a Rede Globo que domina o nosso país, educacionalmente, quer dizer, então, a gente aqui, com um presidente que encontra, mas ela é mais poderosa, porque a Rede Globo é foda, mas enfim. Aí, e vocês também jogando essas ironias com a Globo e jogando uma coisa que eu achei uma sacada platônica, que é vocês botarem a dança, a música, o canto. Porque Platão falava, o homem só é verdadeiramente culto se ele sabe cantar, dançar e tocar. Então, isso tudo teve na peça de vocês. Eu achei que foi show. Só fazer um comentário. Queria até que o André falasse, mais nessa criação. Enquanto estava criando esse texto, uma das coisas que a galera chegava com notícia até verdadeira, assim, hilária, assim, então, frases verdadeiras mesmo, assim. Então, só dá pra filmar, Eu acho que comentar pelo domingo da Rede Globo, realmente. Eu acho que não foi nesse sentido que foi usado na peça. Usado na peça, realmente, pelo domingo, ela teve grande recepção. Acho que foi usado realmente o Fantástico, assim como todo mundo ia reconhecer. Não pela questão do domingo, mas sim para todo mundo reconhecer realmente. Então, somente por isso, não pela questão de mostrar a hegemonia dela. Assim. A gente não estava focando na Rede Globo, né? A gente estava querendo. O que a gente propôs aqui é a gente refletir em cima das coisas que às vezes têm muito mais força na gente do que a gente tem sobre elas. E é de novo essa questão da liberdade. Eu vou ser levado por aquilo, entendeu? Vocês tratam daquilo e a gente não está falando também de que uma televisão ela é errada. Por ser um instrumento que atinge muitas pessoas, ela pode ser usada muito bem. Assim como várias outras coisas da internet, você consegue aproveitar muita coisa da internet. Então. O problema é quando você, além de ver que tem um monte de
porcaria é você ser dominado por aquilo, você se deixar levar por aquilo, você não ter consciência do que está imperando sobre você, assim, sabe? Mas, obviamente, tem uma crítica à TV. Ela ficou o tempo inteiro no nosso palco e incomodando, tira essa batedeira daí, a televisão e tal. Então, realmente foi intencional essa crítica. Tipo, na montagem do texto, do jornal, são coisas mais ou menos assim que acho que ele pensou, foi no... Por exemplo, são coisas que a gente vê o dia inteiro, por exemplo, o Copa do Mundo, a gente sempre vê na Globo, o Galvão, nós estamos há 30 anos, a gente sempre vê a mesma coisa que eles estão vendo. Eu, pelo menos, eu tenho uma péssima mania de... Eu tenho que ver o site da Globo, Globo.com. Aí na coluna tem a coluna da esquerda, que fala sobre economia e das coisas, no meio sobre esporte, e no direito só fofoca. Eu não vejo o que passa na esquerda. Na direita passa simplesmente coisas tipo, o fulano de tal foi nadar e o copo dele apareceu. Aí tipo, não vou nem ser esperto, porque a gente vê tanta notícia assim que não serve pra nada, e depois outras coisas que a gente acha que serve, mas não serve pra nada. Mas nem isso mesmo. E acaba que todos eles estão concentrados lá na Globo. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria fazer uma pergunta final, ou uma consideração semifinal. Você quer perguntar também? É o seguinte, eu vi assim, não na peça, mas toda semana vocês lançam mão assim na questão da subjetividade para construir, vocês lançaram muitas assim, muitas convicções cristãs, muitos pensamentos cristãos, muito bacana o uso de subjetividade na peça e tal. Só que, tipo, como vocês pensam assim, essa questão de você usar esse recurso assim, não falar diretamente o que seja, assim, para produzir um pensamento, para fazer esse diálogo entre a comunidade acadêmica e o cristianismo, assim. Mas assim, como vocês veem, você acha que isso realmente pode produzir um norte, assim, ou dar um direcionamento forte para a comunidade acadêmica em relação ao cristianismo? E é a proposta, né, desse diálogo entre o cristianismo e a comunidade acadêmica. Porque, hoje, uma coisa que eu estava pensando, eu entrei nesse segundo tempo, na saída, o menino me perguntou o que te chamou mais atenção. Aí eu lembro que tinha duas frases de ar e final, eu falei isso, mas depois eu pensei, e nas gravuras que estavam lá, eu sou cristão, e tinha uma das gravuras tinha um versículo bíblico. E quando eu li esse versículo, me remeteu algumas cenas de na minha vida, sabe? Depois eu caí em si, que o que me chamou mais a atenção foi esse versículo bíblico, entendeu? Você fala, ter falado em si, diretamente o ponto, questão do cristianismo, ter lançado uma outra palavra, assim. E vocês lançam assim da subjetividade, é bacana. Mas será que isso produz um norte químico? Será que isso dá um investimento forte, entendeu? Acho que essa pergunta é para mim, para você ler o texto, né? Eu queria deixar bem claro que o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de mensagem subliminar. Esse uso da subjetividade ele é muito natural. Como eu disse, essa peça foi construída a partir de diálogos em que a gente anotava frases reais que aconteceram. Então, não foi uma trama em que secretamente a gente colocou uma mensagem. Os nossos diálogos tinham essa mensagem naturalmente, assim como tinham mensagem, dicas sobre a nossa personalidade, dicas sobre aquilo que é a nossa área de afixo. O Lucas fala uma hora que ele estava ocupado. Então, eu acho que você está partindo de um ponto que a gente não partiu, entendeu? A gente queria fazer uma coisa bonita, a gente queria fazer uma coisa colorida, você vê os cubos, a gente queria uma coisa assim, para encher os olhos do nosso público. E o nosso recurso, o que a gente tem nas nossas mãos, a nossa bagagem, é a nossa história de vida. E foi o que a gente usou. Então, a gente não partiu muito daí disso que você leu na nossa peça, entendeu? A gente foi para um outro caminho, a gente juntou, somos um grupo de amigos. O grupo antigo selecionou novos atores e convidamos eles. Vocês estão a fim de fazer assim? Sentar e conversar, escrever um texto do que? O que surgiu? Estamos. E o foco do cristianismo ou de outros ismos que compõem a nossa visão, eles vão surgir naturalmente a partir daí, entendeu? Então é essa abertura bem sincera de quem nós somos. Se isso vai propor um norte, um foco, a gente não sabe. Mas se você se aproximar de mim pessoalmente, falar, olha, se você só peça, vamos conversar mais,
talvez isso, de alguma forma, te dê um norte maior sobre o que eu penso mais especificamente. Aqui a gente está querendo fazer uma arte muito bonita, esse é o nosso objetivo, espero que esteja atingido, e naturalmente com o pano de fundo da nossa vida real, que é o pano de fundo cristão, entendeu? Mas uma consequência bem natural. Eu queria só reforçar, para quem conhece o grupo, para quem conhece a história do grupo, as peças que já foram escritas, para quem conhece os atores, isso é muito evidente, né? Então, eu queria só reforçar essa coisa que a gente está falando. A coisa é natural, a gente percebe a personalidade de cada um. Então, essa coisa de vamos fazer uma peça para mostrar quem é Jesus Cristo, não foi a intenção, não é a intenção, mas como o cristianismo está arraigado na maioria deles, né, posso dizer em todos eles, então isso de alguma maneira vai transparecer, não tem como não transparecer numa peça tão subjetiva alguma coisa que faz parte do dia a dia deles. Isso é que eu acho interessante, muito interessante, inclusive o fato de eles terem feito, né, de naturalmente demonstrarem crises, demonstrarem opiniões diversas, né, mesmo sendo cristãos, e também de demonstrarem a profundidade de como eles vivem o cristianismo. Eu acho isso tudo assim, muito corajoso e muito válido e muito potente. Vou deixar a menina lá falar, se não me engano, e aí o Lucas, você não vai falar? Só assim, tá? Você entra aqui. Você e você. Aí fecha, entendeu? Só posso. Então, rapidinho, só para colocar assim, que eu achei mais interessante na peça, eu acho que foi a brincadeira que vocês fizeram de intertextualidade com a vida, né, real e essa atividade, a movimentação de vocês. Eu acho que a grande provocação que a peça passa para o público é justamente quebra de paradigmas. Eu acho que os dois grandes mais evidentes seria o que a gente entende por liberdade e o que a gente entende por tempo. Então, e o que a gente entende é a liberdade que eu tenho de usar esse tempo. Então, eu acho que isso foi o que mais assim, me trouxe. E algumas críticas, né, algumas coisas que ficaram meio que talvez escondidas, a questão da televisão, que até aquele de óculos ali, falando, tira isso daqui, não sei o quê. Eu achei bem interessante também a questão dos absurdos, como o Sander falou, que o rapazinho é muito engraçadinho, né? As intervenções musicais, que eu acho que dá uma quebrada, apesar que eu acredito que vocês passaram a ideia de ser uma peça mais, digamos, meio atropelada, para ter justamente essa noção de que como a gente é escravo do tempo, né? Então, acho que é isso. Só para falar que tem a questão de subjetividade cristianismo da peça, subjetividade tem tudo. Só que ele vai pela questão da consciência dele, falar para ele sobre aquilo, sobre o que é realmente assim. Eu falo também bastante coisa que ela acabou de falar também, sobre a questão do desenvolver da peça, a pressa da peça. Né? Achei muito legal o jogo com o cenário, com a movimentação do pessoal também em si. Até a iluminação. Esse é um jogo muito bom para a gente debater, mas infelizmente a gente não vai poder. Só a sua fala e a gente vai encerrar. Eu acho que apesar de vocês terem explicado, né, que não é uma peça proselitista nesse sentido, né, mas também foi falado que há sim uma relação natural com o cristianismo, acho que a peça também é uma grande metáfora do cristianismo, porque o cristianismo propõe a humanidade que não existe esse limite do progresso. Existem seres humanos incoerentes, com crises, às vezes cíclicas, né? E nós temos um lado extraordinário, que a gente constrói muita coisa, que a gente consegue superar, né? Nós temos um lado vergonhoso. O cristianismo propõe isso.
nós somos seres assim mesmo, seres humanos assim. E o cristianismo trata dos dois lados. Os dois lados desse ser humano complexo, que ao mesmo tempo é capaz de fazer coisas extraordinárias e é capaz de fazer coisas miseráveis. Então, nesse sentido, sim, uma grande metáfora do cristianismo. E quem quiser saber mais, tem internet. Quem quiser saber mais, acesse o nosso blog www.grupoarte490.blogspot.com. Grupo ART490.blogspot.com. A gente deixou 490. A gente deixou um post lá convidando todo mundo para comentar, debater a peça, seguir em frente, mandar e-mail de telefonemas da DAP pedindo que a gente apresente de novo.